Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Daniele Sara e agora nós teremos a terceira parte da nossa aula de altimetria abordando aí a topologia. Vamos lá? Bem, existem vários procedimentos para se representar o relevo do terreno como nós vimos. Nas outras duas aulas nós vimos aí a representação em planta e a representação em perfil. E nós detalhamos aí toda a representação em planta através de pontos cotados e de curvas de nível. Nesse momento agora nós vamos ver a representação em perfil e nós vamos abordar dois perfis, o perfil longitudinal e o perfil transversal. Bem, o perfil longitudinal é uma representação cartográfica de uma seção vertical da superfície terrestre. E nós apresentamos através de um gráfico, que nós vamos ver como ele deve ser construído. Bem, nós temos aí a silhueta do terreno obtida por técnicas cartesianas de representação gráfica. Então, nós vamos traçar aí o perfil longitudinal usando o plano cartesiano. Nós temos aqui um exemplo de uma área representada através de curva de nível, que é uma representação em planta. A partir dessa representação em planta, nós conseguimos fazer a representação do perfil longitudinal. Pode-se gerar um perfil longitudinal a partir das curvas de nível, que já estão representadas em planta, que é o nosso exemplo aqui. Para a gente traçar o perfil longitudinal de uma área, é necessário que a gente tenha aí o lançamento de um eixo dessa área. Nós temos aqui as plantas com curvas de nível e podemos observar que essas plantas possuem aí as curvas de nível com os valores e nós temos um eixo lançado aí nessa planta ligando o ponto A ao ponto B. Quando nós traçamos um perfil longitudinal, nós conseguimos ver a silhueta do terreno, como ele se comporta aí na vertical, né? Então, nós temos uma visualização em planta e uma visualização em perfil. Como que a gente faz para poder traçar esse perfil longitudinal? A gente vai fazer a interseção dessas distâncias que estão aqui nesse eixo AB com as suas alturas, ok? Então, nós temos aqui essa interseção. Primeiramente, a gente lança aqui no eixo X o alinhamento com as distâncias. Então, nós temos o alinhamento AB. No eixo vertical, que é o eixo Y, nós temos aqui as alturas. Para isso, nós precisamos ver qual é a cota menor e qual é a cota maior. Observando aqui, nós vemos que a cota menor é a cota 10 e a cota maior é a cota 50. Então, nós vamos traçar aqui, começando do 0, 10, 20, 30, 40, 50, representando aqui todas as alturas que nós temos. A partir daí, nós vamos fazer a interseção. Então, observem que bacana. Então, nós temos aqui essa curva de nível intercedendo com o meu eixo. Essa curva de nível, ela tem uma altura de 20. Então, eu vou prolongar aqui até a altura 20. E vou fazer isso com os demais pontos também. Aqui na curva 30, eu tenho uma interseção até a altura 30. Aqui eu tenho outra interseção, só que com minha altura 40. Então, eu tenho a interseção do meu eixo AB até a altura 40. Aqui, novamente, eu tenho interseção da altura 40 com o meu eixo. E eu faço isso para todas as curvas de nível. Posteriormente, uma vez que eu faço essa marcação, eu vou fazer a ligação com todas essas interseções, marcando assim o meu perfil longitudinal. Lembrando que essa é uma das formas de gerar o perfil longitudinal. Nós podemos também gerar um perfil longitudinal a partir de pontos cotados. Então, nós temos aqui essa tabela de cotas, né? Nós temos aqui demonstrando a distância, nesse caso está marcado com estaqueamento, então nós temos as estacas e o valor de suas cotas, e é o que a gente marca aqui no nosso desenho. Então, nós marcamos no eixo X a distância e no eixo Y o valor das cotas. A gente faz a interseção do número da estaca com a sua respectiva cota, marca os pontos e logo após a gente faz o traçado. Nós vamos ver em detalhe agora como que a gente faz para fazer esse traçado. Então, vamos lá. Desenhamos o perfil no plano cartesiano, primeiro marcando no eixo X
a representação das distâncias obtidas. E no eixo Y, a representação das cotas obtidas. Então, nós vamos ver aqui. Então, a gente tem aí a representação do eixo Y com as alturas, sendo elas cotas ou altitudes. E nós temos aí em X a representação das distâncias, ok? O que a gente faz? A gente vai marcar, então, a distância aqui e a cota correspondente. Então, nós vamos fazer interseção e marcar o primeiro ponto. E nós vamos fazer isso com todos os outros pontos, que eu vou marcar o meu perfil longitudinal. Depois que eu marco todos esses pontos, eu vou fazer a ligação deles, traçando assim a silhueta do meu terreno. Então, eu vou fazer o traçado, ligando todos esses pontos, e assim eu vou ter a execução do meu perfil longitudinal. Eu posso também apagar as linhas que eu utilizo para me auxiliar. Eu posso deixá-las também, não tem nenhum problema. Se eu deixar, é importante que eu trace com um traço mais forte o perfil do meu terreno. Bem, e agora nós vamos ver aí nosso último conceito, que é o conceito de perfil transversal. O perfil transversal são cortes verticais do terreno ao longo de determinada linha, normalmente a linha que já é determinada aí o meu perfil longitudinal, tá? Ele é obtido a partir da interseção de um plano vertical com o terreno. Nessa fotografia aqui eu tenho um exemplo de um perfil longitudinal do terreno, tá? E a partir desse perfil eu vou ter o meu perfil transversal. Ele estará transversal a perfil longitudinal, ok? Então aqui eu consigo visualizar o meu perfil longitudinal e a partir dele eu consigo ver o meu perfil transversal, ok? É como se eu fizesse um corte aqui no meu perfil longitudinal e tivesse essa vista aí do meu perfil transversal. Isso me auxilia muito, principalmente quando eu vou fazer um projeto de estradas, um projeto de terraplenagem. Nesse caso aqui, eu tenho dois perfis transversais, né? No meio aqui eu tenho o eixo dessa minha via e eu consigo analisar como esse terreno, essa via se comporta tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, eu tenho o eixo da estrada, né? Nesse caso aqui, eu consigo ver o caimento da estrada, da minha pista de rolamento, consigo ver um talude aqui à direita, consigo ver outro talude aqui à esquerda, um talude de corte, um talude de aterro, ok? E o perfil transversal é que me permite fazer essas análises. Nesse caso aqui, eu tenho a linha de contorno do terreno natural. Então, o que quer me dizer? Que nesse caso aqui, eu tive que cortar, eu tive que fazer uma terraplenagem aqui para poder implantar a minha via. Então, o meu perfil longitudinal, ele me auxilia nesses estudos, né? A partir do momento que eu tenho um eixo para estudar, eu consigo analisar o seu lado direito e o seu lado esquerdo. Bem, dessa forma, então, a gente fecha aqui a nossa disciplina. Nós vimos aí ao final, né, representação em perfil. Eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigada.